foi no Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, que eu pude conhecer uma parte da história sob um outro olhar, um outro ponto de vista. Alguns pontos importantes. O meu Caliban e a Bruxa, ele é um livro de não ficção que vai tratar de alguns pontos importantes do período da Idade Média e a transição do capitalismo. Do ponto de vista geral, a autora ela quer mostrar um certo problema aí na teoria de Marx, que vem explicar as questões do capitalismo, os meios de produção, dizendo que ele não levou em consideração um outro ponto de poder dos empresários da burguesia, que foi a domesticação e a guerra que se teve, o assassinato que se teve de mulheres e, de certa forma, toda a influência que o cristianismo também causou no comportamento de mulheres. Esse é o ponto. Ela vai para a Idade Média e vai trazer alguma coisa que eu acho que a gente vai lembrar das aulas de história, falando dos meios de produção, falando que a Idade Média, de certa forma, tem situações, assim, tem circunstâncias e relacionadas aos meios de produção, à ocupação do espaço público, a própria medicina, a evolução da medicina, que nos faz perceber como que, de certa forma, foi um período que proporcionou mais igualdade, tanto dos trabalhadores quanto entre homem e mulher. O ponto principal do livro todo chega na peste, que quando tem a peste na Europa, existe muitas mortes e uma perda de produtores muito grande, e aí isso também traz um poder para os camponeses, porque eles não tinham mais não tinha mais tanta gente assim nas terras, então eles poderiam exigir como um salário já a quantidade de coisas que ele ia ficar na produção, porque eles já estavam também fazendo negociação com o excedente de produção que eles faziam. Outra coisa foi que depois da peste, os senhores, a burguesia já estava ascendendo ali, e a igreja tinha decaído, mas ela procurou uma aliança, ela não, né? Mas assim, a burguesia que estava querendo ascender com o empoderamento aí desses camponeses e as revoltas que já estavam tendo com os senhores que estavam cobrando os altos impostos. Essa aliança aí, igreja, burguesia e nobreza, acabou trazendo mudanças de comportamento, exigência de mudanças de comportamento, levando a mulher para a área privada para poder prevalecer o operário, o proletariado, que era o que eles precisavam para fazer as cidades crescerem. E essa guerra, ela aconteceu assim, de um jeito pelo comportamento. Então começou a parte jurídica. A gente vai ter um detalhezinho assim que a gente não vê nas aulas de história. A parte jurídica começou a colocar como crime a prática da medicina, que as mulheres já estavam dominando. Então a medicina de cura, de remédios e os partos. Com a formação das escolas, assim, de instituições que já estavam querendo se tornar escolas, tirou a validade desse conhecimento, e aí começou a famigerada caça às bruxas, que nada mais foi do que uma guerra contra um genocídio, de certa forma, contra as mulheres. Aí, o conceito de heresia, a Silvia, ela explica como ele foi se formando com relação à sexualidade. Ora, se a população da Europa foi bem dizimada com a peste, o controle de natalidade que as mulheres já estavam com esse conhecimento da ciência não poderia mais existir. Então aí que se começou sabe aquela publicidade, aquela propaganda que fica ali enchendo o saco, aquela propaganda de livro que tá lançamento, que a gente fica todo ouvindo aquele livro, não, eu quero ler outra coisa pra gente aqui dos livros. E isso vale para
propaganda aquela da televisão, e quando a gente chega, por exemplo, no carnaval, é só carnaval, quando chega na Copa, é só Copa, e isso fica massificando. Foi um pouco o que aconteceu com o comportamento da sexualidade das pessoas. A própria homossexualidade tem o registro de que foi a primeira vez que foi punido, foi nessa transição aí para o capitalismo, porque o que era necessário era que as famílias, mais do que nunca, fosse retomada essa coisa das famílias monogâmicas, né, unidas, e para criar os filhos que seriam os futuros operários. Então, mais do que nunca, violência contra a mulher, estupro, não era criminalizado de jeito nenhum, e o comportamento da mulher, a mulher na rua, a mulher adúltera, a mulher que praticava bruxaria, que é a medicina, ia para os tribunais, e era esse comportamento até dos homens também, que faziam sexo com mulheres e moravam com mulheres sem se casar. Isso tudo era punido com julgamentos assim, praça pública, e rituais, não sei se eu posso chamar de rituais, que as pessoas vissem para ter medo e voltar para suas casas, porque o interesse era ter a família que a gente conhece meio que hoje, ou desde o século XIX, como a família burguesa tradicional. E para as pessoas pobres, o surgimento das cidades precisava que essa mulher ficasse casta até o casamento, casasse cedo, e ela fosse gerar filhos. Então toda a cultura de que do romantismo surge aí, da mãe, da mulher que vai criar o filho que vai servir para o Estado. E é isso que é o melhor do Caliban e a Bruxa. A linguagem é fácil, essa história eu acho bem interessante, ela fundamenta muito bem. Eu só acho que ela repete muitas coisas. Eu acho que o livro, ele podia ser menor. Tem algumas coisas que ela já fala, a gente entende, ela coloca textos que ela estudou aqui para comprovar, mas ela acaba meio que repetindo muito em outros capítulos, mas não se torna chato. Tem livros que são assim um pouco de repetir aquela ideia e fica chato. Esse não. E ele é ilustrado, o que torna também muito bonito a gente ler um livro que aquilo que está sendo dito tá com ilustração. Então, eu acho que Caliban e a Bruxa entra num ranking assim de literatura, de leitura fundamental, aquela leitura de história que é fundamental para a gente compreender e ressignificar e tomar nossas próprias análises e conclusões com relação a fatos históricos que a gente aprende na escola de uma determinada forma, mas não enxerga um outro ponto de vista, e vale muito a pena.